Você já se disse a frase: eu não quero sentir medo. Ai, como eu não gosto de sentir medo. Ai, por que eu tô sentindo medo? Ficou se questionando sobre o seu medo? Mas e se, ao invés da gente questionar o nosso medo, a gente usar ele ao nosso favor? Mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva começando. Um podcast que nasceu com o objetivo de te ajudar a refletir e ver a vida de uma forma mais positiva. Meu nome é Juliana Aguilar e eu sou a voz aqui do podcast. Eu tive a vontade, de dividir esse tema aqui com vocês, porque justamente uma moça que é ouvinte, ela começou a ouvir agora o Sua Manhã, foi lá no meu Instagram dividir, compartilhar comigo algumas coisas e a gente começou a conversar e chegamos nesse assunto de medo. E aí eu até dei um exemplo pra ela, falei, nossa, eu nunca falei isso lá nos episódios, vou até falar. E aí eu falei, nossa, por que não fazer um episódio falando sobre medo, E aí me inspirou muito, até te agradeço, ouvinte, que você sabe quem é, que me ajudou, me inspirou a criar mais esse episódio aqui pra dividir com todo mundo. E, gente, é muito ruim sentir medo, À primeira vista, assim, quando ele chega avassalador, a gente não quer muito sentir medo, Porque a gente olha o medo como um sentimento o quê? Negativo. A primeira impressão que o medo deixa é de ser algo ruim, algo negativo, algo que nos impede de avançar. Porém, gente, o medo, ele é muito vantajoso também. O medo traz muitos benefícios para nossa vida. Eu até já falei em outros episódios lá atrás que o problema não é o medo, o problema é o pânico, Porque o pânico, esse paralisa, a gente não sai do lugar, de jeito nenhum. Agora o medo a gente consegue virar o jogo a nosso favor, a gente consegue usar esse sentimento para o nosso próprio benefício. Ah, mas tá, como, Juliana? Eu tô lá morrendo de medo, como que eu vou usar o meu medo ao meu favor? Vocês sabem que o medo, ele é um estado de alerta, A gente sente medo, e ainda bem que a gente sente, porque senão a gente ia se jogar nos lugares e pisar em lugar onde não deve pisar, fazer coisas que não deve, ia colocar o quê? A nossa vida em risco. Então, o nosso cérebro sempre criando coisas, sentimentos, para o quê? Poupar a nossa vida. E aí, o medo existe para o quê? Para nos poupar. Só que sempre que ele é ativado, ele tá poupando a gente? Não, Antigamente lá, nas eras lá que começou tudo, beleza, mas hoje não. Muitas vezes o medo impede a gente de crescer, de evoluir, etc. E aí que entra o quê? A nossa parte analítica, porque primeiro a gente vai sentir lá no nosso cérebro, A parte sentimental, que é onde chega primeiro as nossas percepções, por meio dos sentimentos. E aí depois entra o nosso lado do cérebro analítico. E aí que é aí que a gente faz aquela virada de jogo ao nosso favor. A gente vai pegar o medo, vai falar assim, oi, senhor medo, como se você estivesse pegando ele na mão, e vai analisar o que está te fazendo ter esse medo. O que esse medo está te alertando? Ver o medo como um estado de alerta. E aí você vai pegar esses alertas que o medo está querendo te dar e se preparar melhor para a situação, Que nem o exemplo que eu dei na nossa conversa com essa moça, que, de novo, muito obrigada pela nossa conversa, eu amei muito. Foi o seguinte, Eu falei assim, imagina que você vai entrar vai fazer uma trilha. Foi mais ou menos assim, que você vai fazer uma trilha e aí nessa trilha tem cobra. E aí o medo vem o quê? Pra te dar, tem cobra aí. Aí você vai deixar de ir na trilha porque tem cobra? Ou você pode se preparar pra ir na trilha, porque se caso vir uma cobra, você vai estar preparado e ela não vai conseguir te machucar. E você vai usar uma bota grande até o joelho, aquelas botas, sabe, que tem inclusive, umas trilhas que o pessoal faz, aquelas botas de borracha firme. Vai, sei lá, colocar uma super proteção, vai usar um som que afasta a cobra, não sei o que você vai fazer, mas o medo te deu um alerta, tem cobra aí, se a cobra te picar vai dar ruim, vai acontecer alguma coisa ruim, mas aí você se protege.
Você usa esse medo para usar artifícios ao seu favor. Se protegendo, se preparando para ir nessa trilha aí que você quer fazer e tem cobra. E aí, na vida a mesma coisa. Você tá com medo, você tem que fazer uma apresentação para toda a diretoria da sua empresa. Você tá com medo, se eu gaguejar, e se eu suar frio, e se... O que você vai fazer? Você vai se preparar. Você vai gaguejar se você não tiver total conhecimento do que você vai falar. Você pegou um PowerPoint e você só tá lendo. Você vai ficar inseguro, porque você não tá dominando aquele assunto. Mas aí, se você se preparar, se você estudar, se você reler 30 vezes, que seja, você vai se sentir mais seguro. Eu dei até esse exemplo porque já aconteceu comigo. Eu era uma pessoa que não gostava de falar em público jamais. E aí, eu até falo, né, que é uma oportunidade de Deus, assim, na vida. Eu fui convidada por uma das minhas melhores amigas para celebrar o casamento dela. Olha a responsabilidade. Uma pessoa, eu, que tinha vergonha de falar ali pra meia dúzia, era Snapchat ainda, não tinha nem os stories, mostrando metade da cara, porque eu queria aparecer, mas não queria ao mesmo tempo. E aí ela me fez esse convite, aí eu abracei e falei, não, minha melhor amiga, eu vou, ferrou, mas vamos que vamos. E aí fiz o meu texto, reli. Antes da cerimônia chorei, porque eu fiquei com medo de decepcioná-los, né, os meus amigos, que eles estavam ali casando. Eu amo muito eles, eu não queria decepcionar num dia tão importante, que é o casamento. E aí chegou na hora, eu arrasei, gente. Aquelas, né? Eu arrasei porque eu me preparei. Todo aquele medo que eu tava de decepcionar os meus amigos, porque falar em público não era uma habilidade que eu dominava na época, eu fui e me preparei. O meu medo, eu usei aquele medo pra me preparar e foi muito legal. Tanto que depois desse casamento, eu já fiz mais 3. Eu já casei 4 amigos meus. Eu já celebrei o casamento de 4 amigos meus. E todos sentiam o mesmo medinho. Não vou falar que depois que eu fiz o primeiro é mais desafiador, né? Mas todos te dão ali uma insegurança, um medo. Mas todos eu usei esse medo pra eu me preparar e chegar lá na frente muito mais preparada. Então, a dica desse episódio é: usa o seu medo, pega tudo que tá te fazendo sentir medo, entende como que você pode se preparar melhor para a situação usando esses medos. Tá com medo de falar em público? Treina bastante. Vê, sei lá, foca não olha pro público, foca num lugar só e só fica olhando ali um poste na sua frente, nem, sei lá, onde você vai olhar, mas você não vai olhar para todo mundo. Tem que tomar uma decisão, você tá com medo. Por que você tá com medo? De um investimento, estuda o mercado, se aprofunda, conversa com pessoas e se empodera. Usa o seu medo para você usar como se fosse uma armadura, assim, pra você ir pra guerra e não sair prejudicado, entendeu? Porque o medo é seu amigo. Pensa que o medo, ele só quer te alertar, ele só quer te proteger das coisas para que você possa usá-lo. Não para você não fazer o que você vai fazer. Você quer pular da ponte. Nossa, eu adoro esportes radicais, deixa eu pular da ponte. Mas se não tiver um medo ali, só pular, você não tem asa, né? Você vai morrer. Então, quer pular da ponte? Pula da ponte, mas coloca equipamento de segurança, né? Faz o seu esporte aí de uma maneira segura. E é isso, é essa a essência. Então, tenta ver sempre o que o seu medo quer te dizer. Veja o seu medo como um aliado, como um amigo que vai te preparar para que você tenha melhores respostas daquilo que você vai fazer, sabe? E aí, se você vê que o medo também tá te falando alto, e aí você vê que você tá se preparando, né? Que, enfim, que não é hora de enfrentar, também não tem problema. Você não precisa enfrentar todos os seus medos sempre. Às vezes agora não é hora, mas daqui a pouco é. Você pode esperar mais um pouquinho, se sentir mais preparada, aí vai dar aquele friozinho na barriga, mas aí você vai mesmo assim. E aí depois que passa, você fala, passou, consegui. Obrigada, medo. Você fez eu me preparar
E eu, nossa, tô muito melhor do que eu tava antes. Porque se eu tivesse ficado lá naquele estado de inércia por conta do medo que eu senti, eu não estaria aqui agora fazendo o que eu tô fazendo, colhendo o que eu tô colhendo. Tá bom? Gostou desse episódio? Se você gostou, manda pro seu amigo, manda pra alguém aí que você acha que vai fazer diferença. Aquele amigo que sempre tá com muito medo de fazer as coisas, que ele vê o medo como um inimigo da vida dele. Manda pra ele que talvez ele consiga ressignificar e olhar o medo de outra forma. Tá bom? Deixa sua avaliação pra mim, se você gostou. Me manda seu feedback. Olha só que legal, de uma conversa com uma pessoa que ouviu o podcast, saiu esse episódio aqui. E eu tenho certeza que outras conversas com várias pessoas, assim, a gente consegue pensar em novos assuntos, sabe? Então me manda lá no meu Instagram, @juaguilar. Vai ser muito produtivo pra todo mundo, eu tenho certeza, tá bom? Muito obrigada, um beijo, fica com Deus.